Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer essa base oval aqui em fio de malha de qualquer tamanho, tá? Eu dou todas as orientações na aula e também vou te ensinar a fazer esse detalhe aqui no centro que é opcional, você também vai aprender a fazer sem. Então, bora lá pro tutorial? Esses são os materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa base. Fio de malha, menos de um rolo para fazer a base, uma agulha compatível. Como é que eu sei que a agulha é compatível? Eu abraço o fio dessa forma e assim, se ficar sobrando gancho demais ou sobrando fio demais por cima do gancho, quer dizer que essa agulha não está adequada para o fio, tá? Para o fio estar adequado para a agulha, é só a gente fazer isso, abraçar ele. Se tiver tudo se encaixando bonitinho, essa é a agulha certa para o seu fio. Aqui eu tô usando a agulha de número 8 da Prim e tô usando também o fio de malha da Amorino Fios, é um fio de malha premium e essa cor aqui é a cor nude. Inclusive, gente, tem resenha aqui no canal desses dois materiais, tá? Tanto do fio quanto da agulha. Vou deixar linkado aqui em cima nos cards para se vocês quiserem darem uma olhada também. Além disso, nós vamos precisar de uma tesoura, de uma agulhinha menor para dar acabamento, essa daqui é 5 milímetros, mas usa a que você tiver, e 4 marcadorzinhos de ponto. Isso daqui vai ajudar muito a gente na visualização dessa peça, mas se você não tiver marcador de ponto, não tem problema. Usa um pedacinho de fio de uma cor diferente, que já vai ser suficiente, tá? Então bora lá para nossa base. Antes de mais nada, gente, se você é iniciante, por favor, primeiro assiste ao vídeo dos pontos básicos do crochê. Tem aqui no canal, também vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto aqui em cima nos cards, porque assim esse vídeo vai ficar muito mais fácil para você, tá? Então, para iniciar a nossa base oval, eu vou fazer 7 correntinhas. Vou deixar um pedaço de fio para eu dar acabamento e vou começar as minhas correntinhas aqui do meio do fio, tá? Então, correntinha normal, vou fazer 7. Aqui já começa uma dica muito importante para essa peça, que é: essas correntinhas iniciais não podem ser muito apertadas. Para essa base, o fundamental é que os pontos fiquem bem soltinhos, porque senão ela vai ficar torta. Já viu aquela base oval que fica assim, um pedaço virado para um lado, outro para o outro, ou então a base fica se voltando para dentro? Isso é porque o ponto está tensionado demais, está tudo muito apertado e faz a base ficar torta. Então aqui faça tudo bem soltinho. Se o seu ponto for apertado, use uma agulha de um número maior para aliviar a tensão do ponto, tá? Essa é uma das coisas mais fundamentais na base oval. Então eu vou fazer as correntinhas bem soltinhas, 7 no total. Você pode fazer quantas correntinhas você quiser. Só entenda que quanto mais correntinhas você fizer, mais comprida a sua base vai ficar, tá? Fiz aqui as minhas 7 correntinhas. E agora a gente vai começar a trabalhar ponto baixo sobre essas correntinhas. De que maneira? Vamos pular a primeira correntinha e introduzir a agulha na segunda, pegando só esse tracinho aqui de trás da correntinha. Então eu introduzo a minha agulha mirando aqui no meio dela e saindo, ó, pegando aqui só o tracinho de cima. Vou laçar o meu fio, trazer aqui pra frente. E antes de fechar o ponto, eu gosto de trazer esse pedaço de fio que tá sobrando e já encaixar aqui no meu trabalho para ir arrematando ele. Isso vai ajudar no acabamento e também vai deixar o ponto aqui mais firme do início. Então é só apoiar o seu fio aqui, ó, por cima do fio que tá vindo do rolo, e na hora de fechar o ponto, a gente vai acabar prendendo ele aqui. Então a gente já faz um arremate, tá vendo? Ele já ficou presinho aqui. Vou fazer isso em todos os pontos, então até o final eu vou colocar um ponto baixo para cada correntinha. Venho aqui no próximo, já passo o meu fio por cima desse que a gente tá arrematando, aumento aqui a laçada, dá uma boa alturinha e fecho o meu ponto. Assim. Se isso de arrematar o fio nesse começo te confunde, não faça isso agora, é só você não arrematar, tá? Então, vem aqui no próximo, vou passar o fio por cima. Fechei o ponto. Deixa esses pontos bem soltinhos.
fazendo o último. Dei aquela alturinha e fechei o meu último ponto baixo da carreira. Aqui, gente, ficou esse fio sobrando, eu só vou puxar essa cordinha. Ó, puxei, ele vai escondendo o meu fio aqui, dando acabamento. Aqui, só cuidado para não puxar demais e repuxar a peça, tá? Então, depois que você puxou e o fio escondeu, puxa assim os pontos pra deixar o caimento certinho, pra não repuxar nada. Fez isso, eu vou cortar esse fio pra ele não ficar atrapalhando a gente. Então, cortei aqui. E observa uma coisa comigo. Aqui, a gente ficou com 6 pontos baixos na carreira. Por que isso? A gente começou com 7 correntinhas, mas como a gente pula a primeira, pra dar essa alturinha aqui do primeiro ponto baixo, no total a gente fica com 6 pontos baixos e não com 7, tá? Então não estranhe aí se você contar e der um ponto a menos do que as correntinhas iniciais que você fez. Pois bem, gente, agora a gente vai começar a entender a estrutura de uma base oval. Como é que é uma base oval? Ela é retangular no centro e um semicírculo em cada borda, certo? Faz uma curva em cada extremidade. Para isso, a gente vai começar a trabalhar aumentos nas extremidades da nossa base. E a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Para fazer um aumento, eu coloco mais de um ponto no mesmo buraquinho, ou seja, no mesmo ponto de base. Onde a gente introduz a agulha no ponto é o ponto de base, tá? Então, cada correntinha aqui em cima desses pontos corresponde ao ponto de base desse ponto. Como eu já cheguei aqui na extremidade, para que eu faça a curva e eu consiga continuar a trabalhar em pontos baixos aqui do outro lado, eu preciso colocar aumentos nessa ponta. Aqui eu já fiz o meu primeiro ponto e para fazer a curva eu preciso ter no total 4 pontos baixos para começar um trabalho circular aqui nessa pontinha. Vou precisar então, se eu já fiz um, colocar mais 3 pontos baixos dentro desse mesmo buraquinho. E para eu não me perder, eu vou pegar um marcador de ponto e já vou marcar esse primeiro, porque o último ponto aqui da minha carreira corresponde ao primeiro da curva, certo? Então eu vou começar a trabalhar colocando marcadores de ponto, porque isso vai me ajudar a visualizar aonde que eu vou trabalhar os aumentos nas próximas carreiras. Então fiz aqui meu primeiro ponto baixo, vou colocar mais 3 no mesmo buraquinho, ó. Então venho aqui no pezinho desse ponto baixo e vou colocar mais 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. E aqui já vai mais uma dica. Nesse momento da curva, eu preciso ter 2 cuidados. O primeiro, não deixar esses pontinhos aqui de cima largos demais e não deixar esse pedacinho aqui de baixo do ponto curto demais, porque senão a peça vai começar a entortar. Como é que a gente faz isso? Para que não fique uma laçada super grande aqui, sempre que você for pescar o fio para fazer um ponto, puxa o fio que está vindo do rolo para deixar ele bem ajustado na agulha. E na hora que você introduzir a agulha para pescar o fio, faz uma laçada alongada, ou seja, puxa bem o fio aqui para dessa altura, para aí sim fechar o ponto. Porque dessa forma a gente consegue equilibrar bem e a peça não vai ficar torta, tá? Então aqui nós já temos 1, 2, 3 pontos no mesmo buraquinho. Preciso fazer o meu último e aí você já vai virando a peça, tá vendo? Conforme eu fui fazendo, eu fui virando a peça. Vem aqui no último buraquinho, pesca o fio, dá aquela alongadinha aqui na laçada e fecha o seu último ponto baixo da curvinha. Viu o formato que a gente deu para a peça? Como esse foi meu último ponto baixo da curva, eu vou marcar esse ponto para que nas próximas carreiras eu não me perca, tá? Então vai ficar assim os marcadores alinhadinhos. Virei o trabalho, cheguei aqui, tô na parte que é reta da minha peça, então eu vou trabalhar de forma reta, ou seja, vou colocar um ponto baixo para cada buraquinho disponível. Então aqui tem um, fiz um ponto baixo, venho no próximo, sempre cuidando para esses pontos não ficarem apertados, tá? E sempre ajeitando a peça, deixando ela reta. Vim no próximo. E aqui, chegando no último, é o mesmo esquema que desse lado. A gente vai precisar observar para colocar 4 pontos para fazer a curva aqui. Se a gente observar, o primeiro pontinho que a gente fez na carreira
já corresponde a um dos pontos da curva. Então, eu vou pegar meu marcador e deixar marcadinho aqui já para eu não me perder. É só você achar aí a primeira correntinha de cima dos pontos da carreira, tá? Então, já marquei aqui. Ou seja, esse é meu primeiro da curvinha, dos 4. Preciso, nesse buraquinho, colocar mais 3 pontos de base para completar minha curva. Então, venho aqui e faço mais 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Lembrando de alongar a laçada. Ó, esse daqui primeiro que eu fiz ficou muito apertadinho. Eu vou refazer. Dois. E vou fazer o terceiro. Mais uma dica, gente. Na hora que você for pescar o fio, toma muito cuidado para que esse fio, ele corra na sua agulha. Para que você não use a elasticidade dele para puxar a altura. O que isso significa? Se quando eu pescar o meu fio, eu fizer assim, ó, esse fio tem uma elasticidadezinha. Se eu pescar ele muito apertado e usar a elasticidade dele para dar altura, na hora que eu fechar o ponto, vai ficar repuxado e vai ficar torto. Mas se eu, na hora que pescar o fio, puxar o meu fio, ó, levemente, de forma suave, você puxa o fio e ele vem vindo, você não tá tensionando ele, não tá usando a elasticidade dele. É isso que a gente precisa. Então, deixa o fio correr na agulha para aí sim fechar o ponto, tá? Não usa a elasticidade dele para dar altura. E agora a nossa base tá ficando assim. Fizemos 2 curvinhas, uma de cada lado. Aqui, gente, a gente também precisa marcar o primeiro pontinho que a gente fez na curva. Vou pegar meu marcador de ponto, é só observar. Tá vendo que aqui nesse pontinho tá saindo esses 3 pontos? Eu vou marcar o primeiro. Agora a gente tá com todas as extremidades marcadinhas para ajudar a gente a visualizar. Cheguei aqui desse outro lado. Esse é o momento da gente fazer o fechamento de carreira para dar sequência. Como é que eu faço? Eu aumento a laçadinha aqui que tá na minha agulha. Venho de trás para frente, ó. Introduzindo a minha agulha assim, pegando apenas a correntinha, tá vendo? Só a correntinha. Vou trazer essa alcinha aqui para trás e vou puxar o meu fio assim. Fez isso? Ajustou todo mundo. Deixa todo mundo, ó, bem retinho. A gente vai introduzir a nossa agulha agora para fazer ponto baixo centrado. E aqui a gente precisa tomar um cuidado que é, nessa primeira carreira, na hora de fazer o fechamento, a gente vai pegar o fio apenas aqui, ó, pegando esse tracinho que a gente acabou de criar, tá vendo? E aqui eu vou introduzir essa alcinha dentro da agulha, puxar o fio que tá vindo do rolo um pouquinho pra ajustar, laçar o fio e trazer aqui pra frente. Fez isso? Fecha o ponto e foi seu primeiro ponto baixo da carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar ela toda em ponto baixo centrado, tá? E além da gente trabalhar em ponto baixo centrado, a gente também vai começar a trabalhar os aumentos nas extremidades. Para que eu cresça essa peça aqui nas laterais de forma que ela continue plana, eu preciso colocar esses aumentos. Nessa segunda carreira da peça, a gente vai fazer aumentos em todos os pontos de base das extremidades. Aqui no centro, nessa demarcação aqui, a gente vai fazer trabalho reto, normal. Mas quando chegar nas pontas, a gente vai fazer aumentos. Como é que vai ser isso? Aqui eu fiz o meu primeiro pontinho. Para fazer um aumento, eu preciso colocar mais um ponto nesse mesmo buraquinho. Então, eu venho aqui no mesmo buraquinho, pesco meu fio, dou alturinha e faço meu segundo ponto na minha carreira, fazendo o aumento. Cheguei aqui no marcador. O marcador me diz qual é o último ponto em que eu preciso trabalhar os aumentos. Então, eu vou tirar esse marcador daqui, venho no Vzinho do ponto que estava marcado. Então, para fazer ponto baixo centrado, eu trabalho, ó, introduzindo a minha agulha aqui no centro do Vzinho do ponto, tá?
Se você abrir aí a sua peça, você vai observar que todo ponto baixo tem esse Vzinho. Então, a gente introduz a agulha aqui, ó, no centro dele. Aqui atrás, a gente também vai sair no centro, tá? Então, ó, atrás do ponto baixo, o avesso dele, é sempre um Vzinho de ponta cabeça com um tracinho em cima. Para o ponto baixo centrado dar certo, a gente precisa introduzir a nossa agulha no centro desse Vzinho, tá vendo? Vai sair embaixo do tracinho aqui do ponto. Então, eu introduzi aqui minha agulha, vou pescar o fio e fazer um aumento. Faço, então, um e agora o segundo. No mesmo buraquinho, pesco o fio, trago aqui pra cima. Opa! Trago aqui pra cima e faço o meu último ponto do aumento. Tá vendo? Como eu fiz o último dessa parte aqui do aumento, eu vou marcar ele aqui em cima, tá? Então, marca aí o seu pontinho. Venho aqui nos próximos e vou trabalhar um ponto baixo centrado para cada pontinho desse, até chegar nesse ponto aqui que tá marcado. Então, é só introduzir a agulha aqui no centro, pescar o fio e fechar o seu pontinho. Sempre ajustando a peça, tá? Venho aqui no próximo. E no último, antes de chegar no marcador. Aqui, gente, ó, introduzi a minha agulha no lugar errado aqui. Tá vendo que o fio não tá saindo no centro do Vzinho? Vou voltar e sair com a agulha aqui no centro dele, ó. Aqui, se você ficar na dúvida de quantos pontos dessa forma reta, né, você tem que fazer, se você, assim como eu, tá começando com 7 correntinhas, você vai ter sempre 4 pontos aqui, tá? Nesse meinho da demarcação. Então, fez 4 retinhos, já começou a parte da curva. Cheguei aqui no meu próximo pontinho, que é o que está com o marcador. Vou tirar o marcador para não me atrapalhar. E aqui eu já sei que eu tenho que começar a fazer aumentos. Então, achei o Vzinho desse ponto, saí aqui no centro dele e vou trabalhar um aumento. Fechei o primeiro ponto, aqui eu já vou aproveitar e voltar com o meu marcador. E vou fazer o aumento. Venho aqui novamente no mesmo buraquinho, dou uma alturinha e fiz o meu aumento. Aqui, tô achando que essa correntinha de cima ficou muito larga. Então, vou soltar o ponto, puxar mais o fio aqui da agulha e fazer o meu aumento. Prontinho. Venho no próximo ponto, ó, aqui ele, e vou fazer outro aumento. E nisso, continuo ajeitando a minha peça. Venho aqui no próximo, introduzo a minha agulha no centro e faço outro aumento. Ó, tá vendo? Já tá fazendo a curva. Cheguei aqui no meu último, onde está marcado, vou soltar o marcador e vou fazer um aumento aqui. Faço um pontinho e no último ponto do meu aumento, que é o último ponto da curvinha da base, eu vou pegar o meu marcador e vou marcar. Feito isso, vou trabalhar meus 4 pontinhos sem aumento nenhum. Cheguei no meu marcador de ponto, aqui eu vou tirar ele e começar a fazer aumentos. Então, vou fazer o primeiro ponto, marcar com o marcador para não me perder. E vou fazer mais um para concluir esse aumento. Venho no próximo.
faço um aumento e venho aqui no último e faço meu último aumento da carreira. Terminou a carreira, essa é a hora da gente ajeitar. Se aqui ficou muito aberto, você pode pegar a sua agulha menor e soltar mais o fio. Ó, você pode fazer isso para ajustar que não tem problema nenhum, tá? E aí a gente ajeita a peça. Terminou de ajeitar, a gente vai fazer o fechamento de carreira. Então, aumenta aqui a laçadinha. Vem no buraquinho de trás pra frente, no primeiro pontinho de base, né? Essa correntinha. Pega ela toda com a agulha. Traz pra cá o fio. E puxa pra ajustar. Aqui, gente, a partir da segunda carreira, a gente já vai fazer o primeiro ponto como ponto baixo centrado. Então, você vai achar aí o Vzinho que tá exatamente embaixo desse tracinho que a gente acabou de fazer, que é esse aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui, ele tá logo abaixo do tracinho. Coloca a alcinha na agulha, puxa o fio pra ajustar, laçou, trazendo aqui pra frente, deu a alturinha, já pode fechar o ponto. Acho que ficou apertadinho, vou deixar ele mais solto. Pronto. Aqui nessa terceira carreira, a gente vai trabalhar com aumentos alternados. O que é isso? Em vez de fazer aumentos em todos os pontinhos aqui das bordas, a gente vai fazer um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, de maneira que eles fiquem intercalados. Então aqui você pode começar a sua carreira tanto com um ponto simples quanto um aumento, tá? Vou começar com um ponto simples aqui. Venho no próximo pontinho, vou colocar um aumento. Já que aqui eu fiz um simples, vou colocar um aumento. Fiz meu aumento. No próximo, vou colocar um ponto simples. E aqui é onde está o meu marcador de pontos, que é o último pontinho. Eu vou tirar o marcador e vou fazer um aumento. Então, venho aqui no Vzinho, faço 2 pontinhos no mesmo buraquinho. Esse último ponto que eu fizer, eu vou marcar para saber que é aqui que inicia a minha curvinha do trabalho. Vou fazer os meus 4 pontinhos simples, então, só fazer um para cada. Chegando no meu marcador, eu vou escolher se eu vou começar essa curva ou com aumento ou com ponto simples. Então, vou soltar aqui o meu marcador, venho nele, vou fazer um aumento aqui para começar. Fiz o primeiro ponto, vou marcar e concluo o aumento. Se eu fiz um aumento, o próximo é um ponto sozinho. Então, venho aqui, faço um, venho no próximo, faço um aumento e vou intercalando até chegar no outro marcador. Fiz um aumento, faço um sozinho, faço um aumento, um sozinho e vai ajeitando. Um aumento e chegando aqui no último, onde está o meu marcador, eu vou concluir com um ponto sozinho, tá? Então, tiro meu marcador, faço o último pontinho da curva, que vai ser um ponto sozinho, e marco ele novamente, para não me perder. Faço os 4 pontinhos baixos centrados sozinhos aqui. E aqui, gente, chegando na curva, o que a gente vai precisar observar? A gente só vai precisar observar com que ponto a gente começou a carreira para que eles fiquem alternados, tá? Então, para saber se você vai usar um aumento ou um ponto simples aqui no primeiro ponto da curva, você vai ver. Aqui no primeiro a gente fez um simples. Então, o próximo é um aumento, depois um simples. Um aumento, um simples, um aumento. Isso quer dizer, então, que onde está o nosso marcador vai ser um ponto simples, tá?
É só observar isso que você já vai saber com que ponto que você vai começar aqui a curva desse lado. Já sei então que é um ponto simples. Vou soltar o meu marcador, fazer o meu pontinho simples e já marco ele novamente. Aqui então no próximo é um aumento. No seguinte é um simples. Um aumento. Um simples. E por último, um aumento intercalando aqui certinho entre dois pontos sozinhos, tá? Terceira carreira concluída. Vou apoiar minha base em alguma superfície reta, conferir se tá tudo certinho com ela, vou ajeitar, ver se ela tá bem retinha. E aqui eu posso fazer o meu fechamento de carreira para dar sequência para a próxima, que vai ser a nossa última carreira, tá? Então, aumentei a laçadinha, coloquei aqui na minha agulha, puxei o fio para ajustar e venho aqui no Vzinho do ponto que está exatamente embaixo do meu tracinho, introduzindo a agulha nele, coloco essa alcinha aqui dentro, pesco o fio e laço trazendo aqui pra frente. Pescou o fio, já pode fechar aqui o seu pontinho baixo centrado. Aqui, gente, a contagem dos aumentos vai ser da seguinte maneira. A cada carreira que você quiser crescer essa base, você vai aumentar em 1 a quantidade de pontos sozinhos que vão ser intercalados. Como assim? Se aqui na terceira carreira a gente fez um aumento e um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho, e a gente foi intercalando assim, nessa agora, na quarta, a gente vai fazer um aumento, 2 pontos sozinhos. Um aumento, 2 pontos sozinhos. Se você quiser fazer uma quinta carreira, você vai fazer um aumento e 3 pontos sozinhos. Sempre respeitando essa delimitação aqui da curva, né? A gente está trabalhando um semicírculo de cada lado. Então, é só continuar colocando os marcadorzinhos. Aqui, então, eu vou fazer um ponto sozinho. Venho na próxima, faço outro ponto sozinho para ser o meu segundo. Vou fechar o meu segundo ponto sozinho. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, venho aqui e faço um aumento. Agora, eu vou fazer 2 pontos sozinhos. Então, venho aqui, faço um. No próximo, faço outro. Opa, coloquei a agulha errado. E aqui no último, que é justamente aonde tá o meu marcadorzinho de ponto, ó. Marcando esse pontinho aqui, eu vou tirar o marcador e vou fazer um aumento para intercalar, certo? Então, venho aqui e faço o primeiro pontinho do meu aumento. E agora, o segundo e último. Fez o último pontinho do aumento, marca ele com o marcadorzinho para não se perder. Agora, chegamos na nossa parte reta. Vou fazer os meus 4 pontinhos. E chegando aqui no meu marcador, vou fazer um aumento. Então, vou tirar o meu marcadorzinho. Nesse daqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço o primeiro, marco o ponto novamente, para não me perder. E o segundo ponto para formar o aumento. Aqui, eu vou fazer 2 pontos sozinhos. Então, um, venho no próximo, faço outro. Aqui, eu vou fazer um aumento. No próximo, 2 sozinhos, então venho aqui, faço um, vou no próximo, faço outro. Na sequência, um aumento. Aqui ficou muito apertadinho.
um aumento. Ó, e vai ajeitando. Se eu fiz um aumento, agora são 2 sozinhos. Em seguida, um aumento. E por último, 2 sozinhos, que vai dar certinho aqui, ó. Um e outro. Aqui justamente no último onde tá o marcador, tá? Então, se você fizer intercalado certinho, sempre vai dar certo o final. Então, faço um, tiro meu marcador, venho no Vzinho, faço meu último da curva. Fiz o último, marco novamente para não me perder. Vou fazer os meus 4 pontos aqui. Olha como já tá crescendo a nossa base. Vou fazer os meus 4 pontinhos sozinhos. E aqui, gente, cheguei no meu marcadorzinho. Fiz os 4, sempre ajeitando o trabalho. Aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema de observar como que eu comecei e ir contando para intercalar. Comecei aqui então com um ponto sozinho. Preciso fazer aqui no próximo um aumento, depois 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento e por fim 2 pontos sozinhos. Então, se eu comecei a carreira com um ponto sozinho, eu vou fazer aqui, quando eu chegar na curvinha, começar com um ponto sozinho, tá? Para ficar tudo intercalado bem certinho. Então, tiro meu marcador, vou fazer um ponto sozinho e marco novamente. Venho no próximo, mais um ponto sozinho, porque nessa carreira a gente tá colocando 2 pontos sozinhos para fazer a alternação entre os aumentos. Se eu fiz 2 sozinhos, o meu próximo é um aumento. Então, faço aqui o aumento. No próximo, 2 pontos sozinhos. Então, venho aqui, um. Venho no próximo, mais um. No próximo vai ser um aumento, pra gente deixar tudo bem intercalado. 2 pontos sozinhos. Então, fiz 1, 2. E vai me restar aqui apenas um para fazer um aumento e intercalar certinho. Então, vou fazer 2 pontos no mesmo buraquinho para fazer meu aumento. E olha só como é que fica. Aqui tem um aumento. Depois do aumento tem 2 pontos sozinhos. Do outro lado também, tá? Para você contar, gente, eu sempre conto, ó, por essa correntinha aqui de cima do ponto, tá? Para quem tem dificuldade, fica mais fácil. Aqui, gente, nossa base está pronta. Essa é a estrutura dela. Tirei o zoom aqui para vocês verem. Olha como é que fica a nossa base, que linda. Como eu disse, se você quiser fazer ela mais comprida, é só você fazer mais correntinhas iniciais, tá? Como eu disse pra vocês, a minha eu iniciei com 7 correntinhas. Vamos ver o tamanho que ela ficou. Ó, ficou com um total de 23 centímetros de comprimento por 14 centímetros aproximadamente de largura, tá? Só pra vocês terem aí uma ideia. O que eu vou fazer agora? Vou tirar meus marcadores de ponto, porque eu não preciso mais deles. Só precisaria se eu fosse continuar crescendo a peça. E agora, gente, deixa eu ajeitar aqui pra ficar bonitinho. Lembrando sempre de ajeitar a peça, hein? E agora eu vou fazer o seguinte, vou ensinar você a, se você quiser, como que você faz para subir um cesto aqui. Depois disso, vou ensinar um acabamento invisível para se você quiser terminar essa base aqui agora. E também vou ensinar como tapar esses buraquinhos aqui. Se o seu tiver ficado muito grande, esses buraquinhos, vou te ensinar a tapar eles e deixar essa peça com um acabamento mais legal, tá? Então, olha só, se você quiser subir um cesto com essa peça, como é que você faz? Você pode virar a sua base. Esse daqui é a frente do ponto, tá? É a frente da nossa base, que dá pra ver os vezinhos. A gente vira, coloca ela com o avesso virado pra cima. E a gente vem, ó, antes de fazer o fechamento de carreira, tá? A gente vem dessa forma.
Ó, vou aumentar aqui a minha laçadinha. Vou achar aquela primeira correntinha que a gente usa no fechamento de carreira. E vou passar essa laçadinha por dentro. Mas deixa essa laçada maiorzinha, tá? Passei aqui por dentro. Coloquei na minha agulha, vou puxar até o final. Aqui, gente, o que a gente precisa fazer é simular uma correntinha para conseguir subir esse cesto retinho, caso seja a sua ideia, tá? Como é que a gente faz isso? Você vem na correntinha de onde está vindo o seu fio, tá vendo? Ela tá vindo daqui. E vem com a agulha, ó, do centro para fora da base, pegando esse tracinho que fica em cima do ponto. Então, observa comigo. Em cima de cada correntinha dessa tem um tracinho. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó, do centro para fora, nesse tracinho, e também saindo aqui no centro da correntinha, tá? Só fazer esse movimento. Fez isso, pesca essa alcinha e traz ela aqui por dentro. Pescou, dá aquela boa ajustada. Olha o que acontece. Aqui a gente simulou uma correntinha, então não dá pra saber onde começa e onde termina o trabalho. Essa laçada ficou bem grandona, então eu vou diminuir ela um pouquinho. Isso daqui você tem que ir fazendo no olho, tá? Essa laçada, mas não é nada demais. Vou fazer novamente só para diminuir o tamanho dela. Então, faço o mesmo movimento que eu acabei de explicar. Passo essa laçada lá para trás. Ó, ajeito aqui o tamanho da correntinha e pronto. Uma laçadinha assim desse tamanho já tá ótimo. Para que a gente usa essa laçadinha? A gente vai usar ela para subir o cesto sem ter que fazer cortes no fio. Então, gente, para fazer isso é muito simples. Você vai vir na correntinha que tá logo depois dessa que está a nossa laçada. Então, ó, se a minha laçadinha tá saindo aqui, eu vou na próxima, tá? E agora a gente vai de fora para dentro, introduzindo a agulha no centro da próxima correntinha e saindo com ela, pegando também esse tracinho de cima do cesto. Eu gosto sempre de pegar esse tracinho de cima da base, na verdade, porque deixa a peça mais firme na subida, tá? Então aqui é uma dica. Vou introduzir essa alcinha que tá esperando a gente dentro da minha agulha, pescar o fio e laçar todo mundo junto, trazendo esse fio aqui pra frente. Trouxe o fio aqui pra frente, ele vai sair assim, ó. Fez isso, pode fechar o primeiro ponto baixo da carreira. E aqui você já consegue subindo o cesto. Então, é só você pegar no centro da correntinha e nesse tracinho aqui de trás, pescar o fio, subir, ó, dessa forma. Venho aqui na próxima, pesco o fio, subir. Fechei o ponto. E assim você vai subindo a paredinha do seu cesto. Aqui eu não vou explicar tudo da subida, senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer a subida de cesto redondo. E é a mesma coisa para base oval. Então vou deixar linkado aqui nos cards para você lá dar uma olhada se a sua ideia for fazer um cesto, tá? Vou então desfazer isso daqui que eu acabei de fazer para mostrar para vocês um acabamento invisível aqui, para caso você queira parar por aqui e transformar essa peça em outra coisa. Aumentei a laçada aqui então para não perder, corto um pedaço do meu fio, não precisa ser muito, mas também não tem que ser pouco, né, gente? Solto aqui essa laçada, vou até virar a peça para cima novamente, tá? Soltei essa laçada e a gente vai ficar com essa carinha aqui na peça. Para fazer um arremate e finalizar a peça aqui, a gente tem que simular uma correntinha aqui para ficar bonito, para não dar para ver onde começa e onde termina. Como é que faz isso? Você vem na próxima correntinha, ó, logo após aqui de onde está vindo o fio, e introduz a sua agulha pegando ela toda, só a correntinha. Passa o fio aqui por dentro dela, e aqui a gente já simulou metade da correntinha. O que a gente vai fazer agora é esse movimento, simulando a outra metade, porque assim a gente dá uma ideia de continuidade. Para fazer isso, você vem na correntinha de onde está vindo o fio, e introduz a agulha assim, ó, saindo com ela no centro, e pesca esse fio, passando aqui por dentro. Olha o que aconteceu. Simulamos aqui uma correntinha perfeitamente, não dá para saber onde começa e onde termina a peça. Para dar o acabamento, a gente vira a peça e começa a esconder esse fio. Não tem regra, não tem lugar certo onde colocar a agulha.
Eu só gosto de ir acompanhando o movimento natural dos pontos para ficar bem bonito, tá? Então, você vai escondendo aí o fio por dentro dos pontos que você achar para ficar tudo no lugar, tudo bem bonitinho. Então, esconde aí até onde você quiser. No final, para arrematar, se quiser, coloca um pinguinho de cola, ou então dá um nozinho, ou dá um ponto de costura, fica a seu critério, tá bem? Vou parar por aqui, cortar o meu fio. E aqui, gente, a nossa base já está prontíssima. Ó, já dá para você usar para fazer, sei lá, almofada, base de cesto, base de bolsa. Aliás, estou pensando em fazer uma bolsa com essa base aqui. Se vocês quiserem, digam aqui nos comentários. Quem sabe eu não gravo também um outro tutorial pra gente. Dá para fazer um monte de coisa. Vou ensinar mais uma última dica nesse vídeo recheado de dicas. Vou ensinar vocês a tapar um pouco mais esses buraquinhos aqui, colocando um detalhe em pontos baixíssimos, tá? Gente, antes de eu ensinar essa dica, queria pedir para, se você tá gostando desse vídeo, se te ajudou, você deixar o like aqui, curtir esse vídeo, porque me ajuda muito, eu vou ficar muito feliz em saber que você gostou. E também te pedir para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita, é de graça, é só apertar aqui o botãozinho de se inscrever, porque assim também você vai ficar por dentro de todos os tutoriais que eu vou postar aqui, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente faz essa dica? A gente vai colocar uma mini carreirinha aqui no centro de pontos baixíssimos. Vai ficar com cara de correntinha, tá? Pra dar um detalhe e vai tapar também esses buraquinhos aqui. Como é que a gente faz isso? Você vai introduzir a sua agulha aqui, ó, nesse primeiro buraquinho. Introduziu a agulha, você vai pegar o fio, a ponta dele, aqui atrás, vai deixar uma pontinha pra gente dar acabamento, vai pescar esse fio, trazendo aqui pra frente e formar uma alcinha, tá vendo? Você vem no próximo buraquinho, pesca o fio novamente, traz aqui pra frente e fecha um ponto baixíssimo. Tá vendo? Aqui já ficou com uma correntinha. Esse primeiro vai ficar mais soltinho porque o fio aqui tá solto, tá? Mas no final a gente vai ajeitar. Vem no próximo buraquinho, introduz a agulha, pesca o fio aqui atrás e faz mais um ponto baixíssimo. Olha a carinha que tá dando. Vem no próximo, pesca o fio novamente, traz aqui pra frente e faz outro ponto baixíssimo. E assim até chegar no último buraco aqui. Vem aqui novamente e vem no último. Prontinho. Gente, olha só esse detalhe que fofo que fica. Dá um detalhe muito bonitinho e também tapa os buraquinhos caso os seus tenham ficado maiores e você não esteja satisfeita com o acabamento, tá? Então, vou cortar o fio aqui. Cortei. Vou soltar o fio. Vou puxar esse fio por dentro aqui, ó, do ponto do lado. Não sai com ele no buraco, sai com ele aqui. Tá vendo? Você pode sair assim com ele. E aqui atrás vou puxar um pouquinho esse pra ajustar. Deixar tudo bem ajustadinho aqui. Assim, tá vendo? E aqui, se você quiser ainda caprichar um pouquinho mais nesse acabamento, você pode terminar de simular uma correntinha aqui. Vou fazer isso pra mostrar, aproveitar que eu já tô aqui. Vou passar, pegar esse fio, trazer ele aqui pra frente novamente. E vou fechar ele aqui, ó, no centro dessa correntinha. Venho com a minha agulha de trás pra frente no cesto. Na base, aliás. Sai com esse fio no centro dessa correntinha de onde está vindo o fio. Pesco ele, trazendo aqui pra frente. Fez isso, você acabou de simular mais uma correntinha aqui pra ficar completo, caso você queira, tá? Então, ó, de pertinho, fica com essa carinha muito fofa e já tapa os buraquinhos, caso você queira. Gente, essa é a nossa base oval. Para fazer o acabamento é só fazer isso que eu falei, de escondendo por dentro os pontos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários. E obrigada por me assistir até aqui. Um beijo e até a próxima!